vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, que aconteceu do dia 28 de junho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Para ser mais certo, às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. É tipo, quase tudo 11 praticamente, né? Só o ano que não foi, mas é tudo 11. Então, hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que nem eu tinha falado antes. A Primeira Guerra Mundial teve dois grupos, que era a Tríplice Entente, que seria acordo em francês, que tinha a Rússia, a França e a Inglaterra. Esses daí eram os três principais. E tinha outros lá que não eram tão importantes assim, mas vamos considerar. Que esses daí eram os três mais fortes, né? Que seria assim. Eles podem perguntar, não tinha império naquela época? Sim. Eu não vou ficar império russo, império inglês, império alemão, império não sei o que lá, império para falar as coisas, porque também enche o saco pra falar um monte de coisa assim. Vocês vão cansar rapidinho. Tem a Tríplice Entente, que seria esses três. Os outros que eu falei que não é muito importante, que ele seria o Canadá, a Índia, a Austrália, Nova Zelândia, tudo, e depois outros que entraram lá pra frente. Nosso Brasilzão de Deus tá aí também, só pra dar um spoiler no negócio, né? E tinha a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que a Itália meio que saiu depois da guerra, mas depois eu explico essa parte, né? Então depois entrou o Império Otomano. Mas quando começou a guerra era a Itália, Império Austro-Húngaro e Império Alemão, que nem eu tinha falado. Então vamos começar lá a brincadeira. A outra coisinha importante de se falar, que seria o seguinte: para não ficar Tríplice Aliança, Tríplice Entente, eu vou falar aliados para Tríplice Entente. Então quando eu falo aliados, eu tô falando da Inglaterra, tudo da França, da Rússia. Quando eu estiver falando impérios centrais, eu tô falando da Tríplice Aliança, ou seja, eu tô falando da Alemanha, da Itália, tudo do Império Austro-Húngaro. Então, Tríplice Entente, aliados, Tríplice Aliança, impérios centrais. Beleza? Então bora começar essa jossa. Antes de começar a Primeira Guerra Mundial, teve a Guerra Franco-Prussiana, que eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar muito grande, né? Foi o seguinte: foi uma guerra entre a França e a Prússia. Aí você pode estar perguntando, o que é Prússia? Prússia era tipo o reino mais forte alemão, que é assim, ó, a Alemanha, pega tipo a Alemanha de hoje, e ela tipo era dividida em um monte de países, assim, né? Só que eles eram tudo amigos. A Prússia era a mais poderosa que tinha nessa brincadeira, né? E tinha alguns países, assim, no sul, que se eu for lá esse mapinha, esse azulzinho aí, seria a Prússia. Tá vendo que tem uns paizinhos em branco ali embaixo? Então, esses daí eram amigos da Prússia, só que também eram amigos da França. E o que aconteceu? Dia 19 de julho de 1970 começou a treta aí, né? Foi de 1870 a 1871, durou praticamente um ano e quase, né? Quase um ano, foi um pouquinho mais de um ano. O que aconteceu? A França queria dominar esses territórios que eu falei do sul, daí onde tinha a Prússia, né? E a Prússia não queria, ela queria pra ele pra formar o Império Alemão. Pra ela, né? Pra ser mais certo. Pra formar o Império Alemão. Só que começou uma treta entre os dois pra ver quem quer dominar lá tudo. Só que a Prússia começou a invadir a França e conseguiu chegar em Paris e conseguiu a trégua, né? Ela pegou esses países do sul, né? E também Alsácio e Lorena, lá da França. Que a França foi conseguir pegar no final da Primeira Guerra Mundial. Então basicamente foi isso. Foi uma guerra entre a Prússia, que seria tipo um dos reinos mais fortes alemão, contra a França. E a Prússia ganhou, né? E depois disso formou o Império Alemão. Então, depois de um tempinho, quando acabou essa treta aí, a Alemanha falou: peraí, eu vou sacanear uma pessoa aqui. Então, aí a Alemanha, né, a Prússia, né, depois virou a Alemanha já, então eu vou falar Alemanha pra ficar mais fácil. Então a Alemanha sempre foi praticamente inimiga da França, né? Com isso ela viu que a França perdeu e falou: pera aí, eu preciso de amiguinhos aqui, né? Porque senão você vai que a França quer se vingar aqui e ferrou, né? Eu não tenho amiguinhos. Aí ela falou o seguinte: ô Rússia! Ela foi lá e chamou a Rússia, né? O Império Russo, né? Pra ser mais certo. E depois ela fez, né? A Alemanha fez uma aliança com o Império Austro-Húngaro. Também ela falou: Império Austro-Húngaro. Chamou o Império Austro-Húngaro, que virou a Liga dos Três Imperadores. Que eu falei, em 1871. E foi a união da Alemanha, Rússia, Império Austro-Húngaro. Foi desses três viraram amiguinho. Praticamente, se um atacasse um dos três, os outros dois tinham que entrar em guerra. Basicamente era isso daí. Em 1878, ocorreu uma guerra entre o Império Russo e o Império Otomano, que fica lá onde está a Turquia, tá ligado? A Grécia. Então ficava meio que lá perto da Grécia, da Turquia, lá porque exato um pouquinho mais para baixo, tá? Então, teve uma guerra para pegar o território da Bósnia, que ficava meio que assim, embaixo do Império Austro-Húngaro, só que esse território era dos otomanos, né? Só que quem meio que administrava
lugar era o Império Austro-Húngaro. Ou seja, tipo, não tinha muito sentido, né? Que, tipo, a mesma coisa que você vai e pega uma casa, só que a casa não é sua, tipo, de outra pessoa, tipo, não tem nada a ver. É tipo, ela é sua, só que quem paga as contas é outra pessoa, então faz muito sentido meio que seria assim. Então, o Império Austro-Húngaro dominava, só que o Império Otomano pagava, basicamente era isso. E teve uma guerra, tudo, e o Império Russo ganhou, o Império Otomano perdeu a guerra, né? E com isso a Bósnia passou pelo controle do Império Austro-Húngaro, que seria a Bósnia e Herzegovina, né? Então ela virou meio que território do Império Austro-Húngaro. Só que no mesmo ano a Rússia tá de saco cheio do negócio, tá? Porque a Alemanha meio que não ajudou muito eles na treta, o Império Austro-Húngaro também, só foi a Rússia sozinha e foi, pera aí, algo de errado não está certo, né? Tipo, era pra ser eu e mais 2 contra 1, né? Era pra ser 3 contra 1. Só que, basicamente, foi 1 contra 1, né? Basicamente, assim. A Alemanha deu um apoio, tudo, o Império Austro-Húngaro, tudo deu um apoio, mas só que, né, era praticamente 1 contra 1, não era 3 contra 1, né? Tinha que ser 3 contra 1, cara. Aí a Rússia falou, quer saber? Eu vou vazar desse negócio aí, dane-se, eu tô indo embora. Aí o Império Russo vazou. Aí só ficou o Império Alemão, Império Austro-Húngaro. Só que daqui um pouquinho vai entrar mais alguns países para essa bodega. Só para acrescentar, a Itália depois entrou um pouquinho tempo depois. Beleza? Então vamos falar sobre a Belle Époque. O que foi esse Belle Époque? Foi a Bela Época, que durou de 1871 até 1914, até quando começou a Primeira Guerra Mundial, né? Quando durou esse período assim. O que aconteceu? Foi a expansão militar, econômica e política. O que é isso? É que assim, a economia começou a crescer na Europa, o militarismo também começou, e também a política também, a influência dos países, né? Meio que seria assim também nos outros, né, países, tipo, a Inglaterra começou a ter mais influência nas suas colônias, por exemplo, o Canadá, Índia, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, mais alguns aqui assim, né? Essas eram os principais, mas Canadá, Austrália, Índia e Nova Zelândia as mais conhecidas, assim. E foi meio que aprimoramento de tudo da Europa, né, praticamente. Também esse Belle Époque pode ser colocada como corrida armamentista ou paz armada. Pera aí, como paz armada? Como assim? A paz não é pra não ter briga? Como é paz armada? Como assim? Basicamente, paz armada seria o seguinte, ó, vamos supor, tem a Inglaterra, tem a Alemanha, ó, aí vão falar assim, ó, eu não brigo com você, e a gente vai ficar de boinha aqui, vamos dar a mãozinha e ficar todo mundo feliz aqui. Só que ao mesmo tempo que ela tava falando isso, a Inglaterra tava fazendo arma, né, tipo canhão, uma arma, carro, tanque de guerra, essas coisas assim. E a Alemanha também tá nessa brincadeira, né, então os dois estavam se armando, só que estavam falando, ó, a gente tá na paz aqui, a gente não quer treta não. Só que os dois estavam fazendo arma. Algum sentido não tem, né, porque tipo, é uma coisa que você fala pro seu irmão, ó, vamos, para de brigar aqui, vamos parar, só que você tá, tipo, pegando estilingue pra atacar nele, assim, ou pegando papel pra atacar nele, então não faz muito sentido, né, você tá meio que se armando pra atacar seu irmão, só que você tá falando pra não atacar mais, então, não faz muito sentido, né, ou sua irmã, tanto faz, mas você fala, ó, vamos parar com essa treta, só que vamos continuar brigando, basicamente era isso, né? Sentido não tem, né, a Tríplice Aliança conseguiu mais alguns amiguinhos para sua brincadeira. Em 1882. Quem entrou aí, lembra que eu falei da Itália, a Itália? Então a Itália entrou nessa brincadeira. Então, como que ficou o time da Tríplice Aliança ou Impérios Centrais? Eu vou falar Impérios Centrais, fica mais fácil, né? Impérios Centrais. Ficou a Itália, Império Austro-Húngaro e Império Alemão. Só tem esses três aqui, ó. Só os três, só. Beleza? Então, 1882, a Itália entra na brincadeira. 1907 começou a Tríplice Entente, que eu falei, acordo tudo, ou para aliados, né? Então começou os aliados. Em 1892, sabe o que aconteceu? Lembra quando eu falei que o Império Russo tinha saído lá da aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro? Lembra que eu falei? Então, aí em 1892, a França chegou e falou pra Rússia, Rússia, eu soube que você terminou o namoro, eu sei que o negócio tá meio ruim aí, você quer namorar comigo? Ela falou assim, não sei porque eu imitei um baiano agora. Mas vamos voltar aí, né? Então, ela chegou lá e começou a tentar dar em cima da Rússia, né? Meio que seria assim. E conseguiu. A Rússia falou, bora! E chamou a Rússia pra brincadeira. Então, criou a Tríplice Aliança, ou os aliados, eu vou falar aliados, em 1892. Em 1904, a Inglaterra fez uma aliança com a França, né?
que a França sempre foi inimigo da Inglaterra e da Alemanha. Tipo, a França odiava a Alemanha e odiava a Inglaterra. Só que a Inglaterra viu que se a Alemanha começasse uma guerra assim, ela poderia dominar a França e dominar ela, né, a Inglaterra. Só que a Inglaterra falou: pera aí, não quero essa brincadeirinha aí não. Vamos fazer o seguinte: vamos aliar com o meu antigo inimigo, né, aqui embaixo aqui de mim, basicamente, seria a França, né? E vamos aliar eles, pelo menos a gente finge que é amiguinho aqui por enquanto, só pra não dar problema, né? Só que eles não eram tão amigos assim, só que eles foram forçados a serem amigos, né? E formou os aliados, né? Tríplice entende, né? E em 1907 a Inglaterra fez uma aliança com a Rússia também. Então ficou Inglaterra, França e Rússia. Ficou os três aí. Então era 3 contra 3. Mas peraí, 3 contra 3, agora tá certo. 3 contra 3 a brincadeira. Basicamente era isso. Só que tinha alguns outros países que queriam entrar mais pra frente. Só não ficou esses 3, só tem 3 contra 3, não. E entrar mais gente pra frente, os dois lados, assim. E entrar mais gente pra brincadeira ainda, que seria assim. Então, 6 de outubro de 1908, o anexo da Bósnia. Lembra que eu falei que o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia? Só que não tinha anexado completamente. Ainda tinha aquele rolo lá de... Eles dominaram a Bósnia e Herzegovina, só que quem administrava era o Império Otomano. Só que ainda tinha esse rolo ainda. Tipo, ele fala: ó, tô aqui pra vocês, só que eles dominaram completamente ainda. Tipo, dominaram, mas dominaram ao mesmo tempo, assim. É meio confuso. Em 1908 eles dominaram completamente. Então a Bósnia e Herzegovina virou do Império Austro-Húngaro. Então, só uma coisinha antes de continuar aqui, uma coisa importante para se falar, é que é o seguinte: o Império Austro-Húngaro era tipo a junção de um monte de meio que países, assim, tipo, tinha a Hungria, tinha a Áustria, aí tinha tipo, Croácia, sabe, o país de hoje, tudo, tinha um monte de países, tudo, tipo, não era só os países, mas tipo, um monte de grupo no mesmo território. Tipo, tinha alemão, tinha austríacos, tinha húngaros, tinha romênios da Romênia, né, tinha búlgaros da Bulgária, tinha tipo sérvios da Sérvia, tipo, tinha um monte de gente naquele negócio lá, tipo, não faz muito sentido, né, praticamente tinha um monte de gente com um país só, tipo, eles falaram que era único, só que únicos com um monte de cidadãos de outro país, que não tem muito sentido, né, que tipo, falam que era tipo da sociedade austríaca, ou em austro-húngara, né, que seria. Então, tipo, todo mundo fala: eu sou do Império Austro-Húngaro, só que, tipo, na verdade eu sou da Romênia, tipo, não faz muito sentido, só que seria. Só que tem um probleminha aí, tipo, quando o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia, ela começou a ter uma treta com a Sérvia, porque lá na Bósnia e Herzegovina tinha bastante sérvios, e começou a dar uma rixa aí, porque a Sérvia não queria que dominasse a Bósnia e Herzegovina, só que o Império Austro-Húngaro foi lá e dominou, então ela ficou meio putinha, né? Só que aconteceu, já tinha acontecido algumas guerras no Balcãs, e você fala: que Balcãs? O que é Balcãs, né? Que seria? O que é isso? Balcãs seria a região lá da Grécia, Império Otomano, da Bulgária, da Romênia. Seria aquela região, só que já teve algumas tretas, já, tipo, a Bulgária, quando declarou guerra praticamente contra a Grécia, com os outros países, conseguiu se expandir, ou seja, dominar mais território, só que depois todo mundo foi lá e anexou mais território. Que todo mundo? Sérvia, Romênia, a Grécia, o Império Otomano também entrou na brincadeira. Então foram lá e dominaram mais alguns pedaços da Bulgária. Só que muita gente pensava: se ter uma treta aqui na Europa, vai começar lá nos Balcãs, né, que seria, porque eles sabiam que lá a situação era meio estável, ou seja, só tinha guerra praticamente toda hora, né? Eles viram que ia dar algum probleminha, né? E o que aconteceu? Aconteceu isso mesmo. Vocês falam como sentido, o que aconteceu isso mesmo, mas vamos lá. Em 1914, o Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma visitinha lá quando eles anexaram tudo na Bósnia, para ser mais certo, em Sarajevo, a capital da Bósnia, né? Aí foi lá, chegou lá: oi, tudo bem com vocês aí? Chegou pra cumprimentar todo mundo. Só que o que aconteceu? Tinha um grupo da Sérvia que chamava Mão Negra, que tinha um cara lá, um menino de 19 anos, que chamava Gavrilo Princip. Então era desse Mão Negra tudo. Esse Gavrilo Princip é do lado esquerdo aí, ó. Tá vendo esse menininho aí? E o Francisco Ferdinando é do lado direito, só pra representar aí. Então ele foi lá visitar, e o que aconteceu? Ele morreu! Então eu tô tentando imitar o Silvio Santos, só que não saiu completamente, tudo errado, né? Voltando aí, ele foi lá e matou o Francisco Ferdinando. E o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro ficou meio que na paranoia. A Mão Negra, a Sérvia que mandou o negócio. Só que eles não tinham meio que quase nenhuma prova que se ele era da Sérvia ou não. Só que ele fala: da Sérvia, né, que seria assim. E o que aconteceu?
eles mandaram um ultimato pra Sérvia. O que é o ultimato? O ultimato é tipo, dá um papel pra pessoa e tem um monte de... O país, né, pra ser tem um monte de regras, assim, pra seguir, você não meio que seguir essas regras, vai ter treta, ou seja, vai ter guerra. Só que a Sérvia aceitou alguns e não aceitou o resto. Ele fala, não quero meio que aceitar tudo. O que aconteceu? Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Eu só tava esperando alguém responder aí, mas ninguém. Eu não sou a Dora Aventureira pra saber se alguém respondeu, né? O Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Só que tem um probleminha aí. A Sérvia é bom. A Sérvia era aliado da Rússia. Aliada, né? Da Rússia. Só que lembra aquele negócio que eu falei da Rússia, que era amiga da França, que da Inglaterra? Então, o que aconteceu? A Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Aí a Sérvia era amiga da Rússia. A Rússia mandou alguns soldados pra Sérvia. A Alemanha falou pra Rússia parar com essa brincadeira. Deu 12 horas, né? Pra eles pararem. Só que a Rússia foi lá e dane-se, né? Continuou mandando as tropas. E com isso, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Se não sabe o que aconteceu, eu vou falar o que aconteceu. A Alemanha declarou guerra contra a França e contra a Rússia, né? Já pra adiantar, já, né? Eu tô declarando contra a guerra contra a Rússia, já que a Rússia é aliada da França. Vamos adiantar o processo aqui, já vamos declarar guerra contra a Rússia. Quer dizer, a França, falei errado. Só que aconteceu, começou a treta e começou a levar um outro, né? Tipo, a Sérvia chamou a Rússia e a França, né? Que seria assim. O Império Austro-Húngaro chamou a Alemanha, foi chamando todo mundo, sabe? E começou a treta aí, né? Dia 28 de julho de 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Você pode falar, peraí, 28 de junho, 28 de julho? Você não tinha falado 28 de junho? Dia 28 de junho foi quando Francisco Ferdinando foi assassinado e durou um mês, praticamente, o negócio de negociação, assim, da Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, durou um mês. Aí, praticamente um mês depois das exigências do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, ela não aceitou nenhum, então o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, né, depois de um mês, praticamente. Então, 28 de julho de 1914 começou lá a Primeira Guerra Mundial. Tem aquele negócio que eu falei de dar 12 horas, tudo, então está aqui, ó. Então, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia e a França, só que ela não tinha declarado guerra contra a Inglaterra ainda, porque ela tinha medo da Inglaterra, que a Inglaterra é a maior potência do mundo, né, então, melhor ficar aqui na minha, né, a Alemanha pensando, eu vou ficar aqui, eu vou ficar de boa. Então, vamos voltar aí. O que aconteceu? Começou a treta, tudo, só que a Itália, sabe o que ela falou? Ele falou, não, pera aí, pra começar, quem começou a guerra foi o Império Austro-Húngaro. Se fosse algum outro país, tipo a Sérvia, a Rússia, começasse a treta aí, eu até que entrar na guerra, só que eu não quero brincar não. Sabe o que a Itália falou? A Itália falou o seguinte, isso daqui é um pacto defensivo, essa aliança da gente aqui, né, da Tríplice Aliança, e vou ficar aqui de boas, eu vou ficar neutro aqui, né, e dance, eu não vou brincar aqui com vocês não. Se virem. E tchau, tô indo embora. Então ela falou basicamente isso, é um pacto defensivo e ela não ia entrar na brincadeira, né? Que nem eu falei, foi o Império Austro-Húngaro que começou o negócio aí da treta aí, então se virem, eu tô indo embora. Voltando aí, o que é essa guerra de movimento? Você pode estar lendo lá, que é isso aí de guerra de movimento? Guerra de movimento basicamente é a movimentação de soldados pro território inimigo. Dos dois lados fizeram isso. Os aliados e impérios centrais, os dois meio que movimentaram. É a movimentação das tropas, que nem eu falei, não, movimentando seus soldados para o território do inimigo. Basicamente foi isso. Foi a primeira fase da guerra. E teve praticamente duas fases nela. A fase de movimentação e a fase de trincheiras. Também teve uma terceira, que é a fase final. Mas teve essas duas que foram as principais. Aí o que aconteceu? Então, 2 de agosto de 1914, entrou mais um pra treta aí. Lembra que eu falei do Império Otomano? Olha aí esse verdinho aí, Império Otomano. Só que eu não achei uma foto de 1914, só achei de 1913, mas tá valendo. Então, ele entrou na treta também. Pronto, só isso. Mas voltando, ele entrou do lado da Alemanha. Você pode estar pensando, mas como assim? Eles não eram inimigos lá? Não tinha aquela treta lá com a Rússia lá, que era amiga da Alemanha? Lembra que eu falei lá, aquela treta lá que teve um tempinho atrás aí? Então, você pode estar perguntando, mas como assim? Eles não eram inimigos, agora estão amigos? Eu não entendi. É que foi assim, a Alemanha falou, vamos fingir que nunca aconteceu treta entre a gente aqui e vamos virar amiguinhos. Basicamente foi isso. Aí, o Império Otomano entrou na Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais. Então ficou Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Otomano. Então ficou 3 aí, né? Que tinha a Itália também, só que a Itália foi embora. Então ficou 3 aí. E basicamente o que o Império Otomano fez? Já que a gente teve uma treta aqui com a Rússia um pouquinho antes aí, por que a gente não ataca a Rússia logo de vez? Vamos atacar na montanha mesmo que tá sossegado, né? Só que eles esqueceram de um pequeno probleminha. Essa montanha que eles foram atacar, que chamava Monte Cáucaso, o inverno, eles foram atacar no inverno, né? Tipo, em vez de esperar o verão chegar, não, vamos atacar no inverno mesmo. A gente tá aqui mesmo, vamos, dando-se.
e vamos assim, né? Só que lá tinha a temperatura menos 40 graus. Você reclama aí que tá 10 graus já tá frio, ou sabe, 15 graus já tá frio, pensa menos 40 naquela jossa. Só que os caras não foram com blusa, nada, foram tipo roupa normal, sabe? Roupa pra aguentar 10 graus assim, e chegaram lá praticamente com menos 40, então... Eles foram lá e, cara, que eles perderam, né? Muitos morreram congelados, outros fugiram, né? Que viram que o negócio não ia dar certo. E outros meio que se entregaram porque também já viu que não ia dar certo. Então, vamos se entregar, né? Melhor. Dia 4 de agosto de 1914, ocorreu a invasão na Bélgica, né? Pela Alemanha. Como assim a Bélgica? Sabe o jogo do Brasil na Copa do Mundo? Da Bélgica contra o Brasil lá na Copa de 2018? Então, a Bélgica. E o Brasil perdeu 2-1. Voltando aí. A Alemanha sabia que se ela fosse atacar a França pelo seu território, assim, da divisa, né, os dois, eles não iam conseguir, porque a França tinha muita proteção, então não ia dar certo. E o que aconteceu? Eles foram pela Bélgica, que era a França tá aqui, a Alemanha tá aqui, a Bélgica tá em cima da França, né? Então eles deram a volta e começaram a atacar a França, né? E até que deu certo. Eles falaram, caramba, deu certo aqui. Só que eles tinham um plano de fazer o seguinte: vamos dominar a França rapidamente e depois a gente domina a Rússia. Praticamente era essa ideia deles. Então eles pensaram o seguinte, em fazer isso mesmo. Esse aí era o pensamento deles, meio que basicamente era isso. Vamos anexar a França rapidão, depois a gente se preocupa com a Rússia, porque a Rússia era bem grande mesmo, tipo, muito gigante. E demoraria muito tempo para trazer as tropas até a fronteira contra a Alemanha, né? E também o Império Austro-Húngaro que fazia a fronteira lá contra a Rússia. Então demoraria um tempo, então a Alemanha pensou, vamos dominar a França e depois a gente se preocupa com a Rússia. Só que não deu certo, eles pensaram, vamos dar a volta aqui, a gente invade a Bélgica, domina a França, acabou, a gente vai pra Rússia, acabou a guerra. Basicamente era isso que eles pensavam. Só que não deu certo. E o spoiler aí, quem conseguiu fazer isso, dominar a França, foi Adolf Hitler, da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Só dando um spoiler. Depois eles foram atacar a União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Ou União Soviética, fica mais fácil assim que não eu falei antes. Eles começaram a atacar e até que conseguiram avançar bem, só que depois chegou o inverno e acabou a brincadeira. Voltando, eles conseguiram até dominar bastante espaço. Então a Alemanha queria dominar a França e depois se preocupar com a Rússia, só que não deu muito certo. Só que teve um pequeno probleminha assim, ó. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia, em 1914, a Inglaterra declarou guerra contra a França. Por quê? Porque a Bélgica era um país neutro, ou seja, não podia atacar ela, tá no país de amor lá, não podia atacar, né? País neutro você não pode atacar, não pode nem invadir, não pode nem ameaçar, que ele tá lá de boa na lagoinha, então não pode ameaçar ninguém. A Alemanha atacou eles sem aviso próprio, né? Atacou lá tudo, e a Inglaterra declarou guerra contra o Império Alemão. Aí teve mais um aí que entrou pra guerra, então era os impérios centrais, era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, e os aliados eram Império Russo, a França e Império Inglês, né? Ou Inglaterra. Era esses três aí. Também tinha a Bélgica, a Sérvia, tudo, que dá pra acrescentar aí. Então era 5 contra 3, basicamente, né? A Bélgica e a Sérvia era fortes, mas não era tanto, né? Comparado aos outros, assim. Então entrou mais um para a treta aí, né? Agora o bicho ia pegar, né? Que a Inglaterra é o país mais potente do mundo, assim. Então, em 7 de agosto de 1914, o que aconteceu? A Alemanha começou a invadir a França. Lembra que eu falei que eles invadiram a Bélgica? Então, basicamente, 3 dias começaram a atacar a França. Muita gente era morta, porque os soldados em campo aberto, só que já tinha metralhadora naquela época, já tinha canhão, já tinha um monte de coisa espingarda, tudo, ou seja, não dava muito certo aqui. Todo mundo invadia e todo mundo morria, né? Todo mundo andava assim e morria. Só que eles começaram a tentar bolar outra coisa. Vocês já ouviram falar das trincheiras, que eu falei um pouquinho antes aí? Então, o que é trincheiras? Buraco no chão, basicamente era isso. Era tipo, eles cavavam um buraco no chão, começaram a entrar dentro das trincheiras. Pra começar, mais proteção, né? Melhor proteção, ou seja, você só levava tiro na cabeça praticamente pra morrer. Segundo, tinha lugar pra apoiar a sua arma. Como assim? Você podia colocar sua espingardite lá e meter bala em todo mundo. Ou seja, tinha mais precisão, que fala, que é quando você mira melhor, assim. Mais precisão para acertar o alvo. Então, basicamente era isso, né? Tinha mais precisão para acertar o alvo. Só que isso aí foi um pouquinho mais pra frente, só tô dando uma adiantada aqui. E eles foram aí atacaram a França. Só que a parte da França com a Bélgica não tinha muita proteção. Então a Alemanha conseguiu invadir facinho a França, o Rente. Então basicamente foi isso. Só que aconteceu, um tempinho depois, começou a invasão russa na Alemanha, o Rente. Vamos botar o normal aí. A Rússia começou a invadir o leste, norte, sul, leste, oeste. Então começou a invadir aqui o lado direito, né, pra ficar mais certo. Começou a invadir o lado direito da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Então eles começaram a invadir aí. E começaram a dominar os territórios. Só que isso daí ferrou com o Império Alemão. Lembra aquele negócio que eu falei? De invadir a França, depois invadir
invadir a Rússia aí, então não deu muito certo, aí embaralhou tudo. Aí eles deviam dividir meio que os soldados deles na metade, né? Metade fica aqui na França e metade vai lá pra Rússia praticamente, né? Pra defender o território alemão. Eu vou falar sobre algumas batalhas que tiveram, eu vou falar todas também, porque se eu for falar todas eu vou ficar aqui até ano que vem falando de todas as batalhas. Então teve essa batalha de Tannenberg, que foi de 23 de agosto até 2 de setembro de 1914, e basicamente foi uma batalha no Império Alemão, né? Da Rússia atacando. Esses soldadinhos, essas casinhas assim, azuis são os russos e os vermelhinhos são os alemães e o Império Austro-Húngaro também. Foi basicamente a guerra, assim, teve a invasão russa, né, no território alemão. O que eles fizeram? Eles dividiram os seus exércitos, né, a Rússia. Um invadia por baixo, o outro invadia por cima, né. Basicamente teve dois frontes, né, duas batalhas que teve em uma, né. Só que aconteceu, basicamente uma semana depois a Alemanha começou a virar o jogo, né. Eles começaram perdendo, só que eles conseguiram levar os russos de volta pra casinha deles. Vai daqui, vai embora, praticamente era isso. Conseguiram expulsar os russos da Alemanha e também obtendo a vitória. Lá na França, lembra que eu falei de dividir o exército lá? Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Então, teve uma guerra aí que foi a principal, que a Alemanha começou a invadir bastante até que território francês, né? Porque a Inglaterra já começou a enviar soldados, só que demorou, não era todos os soldados assim. Aí a Alemanha foi com força total, né? Começaram a dominar até que bastante territórios. Eles chegaram em Marne, que é meio que um rio, assim, era meio que o principal rio da França. Um dos principais, não era o principal, mas um dos principais. E ocorreu a Batalha de Marne, que foi basicamente o seguinte: foi ingleses, mas franceses, os dois juntos contra a Alemanha. Os aliados, depois de alguns dias, conseguiram parar o ataque alemão e começaram a revidar, né? Começaram a atacar de novo, né, o Império Alemão. Então eles começaram a expulsar um pouquinho a Alemanha do território deles, só que não deu muito certo. Se olhar na foto, você tá vendo que os caras estão se protegidos meio que no montinho? Já era o começo da fase de trincheiras que eu falei, né? Eles começaram a se apoiar nos morrinhos, né, pra ser mais certo, que eles conseguiam mais pressão, as coisas assim, mais proteção também, né? Então ficava mais fácil. Só que aconteceu, nessa batalha foi gente pra cacete. Foi o seguinte: 2 milhões de gente se batendo. Na verdade, 2 milhões e meio de gente se batendo. Então foi 1 milhão de soldados ingleses mais franceses e 1 milhão e meio de alemães, né? Então foi 2 milhões e meio, que eu falei, de pessoas se matando num espacinho pequenininho, meu Deus do céu. Não, pequenininho não era tão pequeno, mas, né, 2 milhões de gente. 2 milhões e meio de gente se matando, cara, é muita gente. Um fato interessante para se contar é que a França mandou os seus soldados em táxi. Sabe o táxi que você pede lá? Tudo. Então, mandaram o Uber, né, que meio que seria mais o táxi. Na época lá não tinha Uber. Não sei porque eu falei Uber. Então, para não cansar muitos soldados, eles mandaram no táxi, né, que não cabia muita gente não, cabia no máximo 3 pessoas. 4, né, se for considerar motorista. Então cabia pouca gente, mas pelo menos os caras não se cansavam muito, então está de buenas. Alguns carros cabia 2, mas alguns cabia 3, mas era sempre 2, né? Por que milagre de Marne? Porque os ingleses e franceses, mesmo na de vantagem praticamente 500 mil pessoas, eles conseguiram parar o ataque alemão. Ou seja, tipo, os caras começaram na derrota, conseguiram a vitória, né? Tipo, eles tinham 500 mil pessoas a mais, os alemães, né? E conseguiram perder ainda. Então vamos continuar. Mais um aí. Teve mais países para a brincadeira. Teve mais países que entrou em 1914. Basicamente teve o Japão, que entrou do lado dos aliados, Portugal, Romênia. Você pode estar vendo lá porque está 1916. Por que está 1916? Você pode estar se perguntando. É porque os dois entraram em 1916, só que eles já começaram a se aliar com os aliados em 1914, mas eles entraram oficialmente em 1916. Teve a Austrália, a Índia, Canadá e Nova Zelândia. Esses 4 aí, que eram colônias da Inglaterra. Só que eles meio que era tipo países, entre aspas, assim. Só que eles também ajudaram na treta aí. Impérios centrais. Teve gente pra caramba que entrou. Bulgária. Acabou. Só teve um país que entrou do Império Centrais, foi a Bulgária, que fazia fronteira com o Império Otomano. Ou seja, melhor ainda, porque eles podiam fazer um canal do Império Otomano, Bulgária, Império Austro-Húngaro, Império Alemão. Ou seja, podia mandar, ou ao contrário, podia mandar soldados, suprimento, comidas, coisas assim, munição, armas, carro, qualquer coisa assim podia fazer, né? E o que aconteceu? A Sérvia tava conseguindo segurar até que bastante o ataque austro-húngaro, né? Tudo. Eles estavam conseguindo dominar, só que era tipo a Áustria invadindo aqui e a Sérvia aqui embaixo. Então eles estavam conseguindo se defender. Só que a Bulgária entrou
começou a bater aqui do lado. Aí deu ruim, né? A Sérvia morreu, caiu, né? Então, Sérvia deu ruim. Alguns outros países entraram depois, né? Tipo, a Grécia também entrou depois de um tempo, né? A Romênia também entrou depois de um tempo, né? E também a Itália que trocou de lado, que eu vou falar mais pra frente, vocês vão ficar meio que... Também depois entrou Estados Unidos da América, ou Estados Unidos, o nosso Brasilzão de Deus também entrou lá, mas aí é daqui um tempinho. Ou seja, daqui um tempão, né, que vai demorar pra caramba. Com o início da Primeira Guerra Mundial, começou a treta também nas colônias dos países europeus. Basicamente, a maioria dos países europeus tinha territórios na África, né? Começou a treta lá na África. Começou principalmente da França, né? Portugal, Inglaterra, também se for considerar assim, a Bélgica, né? Começaram a invadir os territórios da Alemanha. Então praticamente foi 4 contra 1, né? Os territórios da França estão em azul. Os territórios da Inglaterra estão em vermelho, vermelho escuro, né? Os territórios de Portugal estão em verde. Os territórios da Bélgica estão amarelo. Só que tem que tomar cuidado com a Itália e a Bélgica, que a Bélgica é um amarelo e a Itália é meio que um verde-limão, assim, beleza? Só para dar uma explicada. E os territórios alemães estão em preto. Aí o que aconteceu? Os aliados conseguiram dominar os territórios alemães, né? Conseguiram muita matéria-prima, né? Fazer arma, tanque de guerra, avião, as coisas, carro, tudo. Basicamente fazer armas, né? E também suprimentos, né? Tipo comidas, coisas assim. Ou seja, ajudou para um caramba. 1914 também começou uma coisinha que chamava submarinos. Você não sabe o que é submarino? É tipo um barco que anda embaixo d'água. Basicamente é isso. Tipo, eles conseguem ir embaixo d'água, assim. E isso era bom, porque eles eram praticamente invisível. Ninguém conseguia ver. Porque um navio em cima d'água, se tivesse outro vindo no navio aqui, ele conseguia ver e começava a treta. Só que um embaixo, o outro em cima, não dá pra ver. Então ele podia destruir o que tava em cima, né? E isso foi, tipo, fundamental, porque a Inglaterra tinha excelentes navios, né? Tipo, tinha muita proteção, muita poder de fogo, né? Muitas armas, né? Então a Alemanha não ia conseguir bater de frente, né? Eles tinham um navio bom, só que não era tão bom como o da Inglaterra. Aí eles pensaram, a gente tem submarinos que a gente pode usar para ferrar a Inglaterra. Eles foram lá, começaram a usar os submarinos e ferraram a Inglaterra, porque começaram a atacar por baixo, onde que os navios não tinham muita proteção, então deu ruim. E uma coisa importante para se falar também em 1914, foi dia 25 de dezembro de 1914, aconteceu a trégua de Natal. Mas que é isso? Que é isso? Antes de começar a falar disso aí, e que falaram que a guerra ia durar 6 meses, né? De junho até dezembro, durar 6 meses, que durou 4 anos praticamente. Então durou um pouquinho mais de 4 anos, para ser mais certo. Só que aconteceu, alguns ingleses, alguns franceses e alguns alemães também pararam no dia do Natal, assim, eles falaram, isso aí a gente parar rapidão aqui a guerra para comemorar o Natal, um momento de paz, a gente comemora tudo aqui e tá de boa. Pararam a guerra. Só que isso aí foi bem legal, porque tipo, todo mundo parou com a guerra e começou a ficar junto, né? Comemorar, porque a maioria dos soldados lá não queria estar na guerra, né? Que eles estavam lá vivendo a vida boa deles, né? Vivendo a vida sossegada, pra ser mais certo. E do nada chega o exército e fala, vem pra guerra. Basicamente eles não queriam isso, né? E eles foram obrigados a ir, né? Só que eles até jogaram futebol juntos, aí tem uma foto, né? Eles jogando bola. Só que não foi muito organizado, só um joguinho lá, só pra brincar, né? Só que não foi bem organizado, uns pra cá, faz danos, vai todo mundo aí, vamos jogar. Então, só que muitos generais, muita gente ficou brava, né? Porque não queriam que tivesse trégua, porque eles pensavam que isso ia abalar o espírito de guerra dos soldados, né? O espírito de batalha. Só que outros pensavam, não, até que é bom pra eles descansar um pouquinho, depois volta pra treta de novo, né? Mas só que a maioria ficou brava, né? Só que teve um soldadinho aí, paz e amor, que vocês já vão entender a ironia aí, né? Que chamava Adolf Hitler. Ele era austríaco, ou seja, da Áustria, né? Do Império Austro-Húngaro. Só que ele foi pra Alemanha e ficou meio bravo, porque os alemães também estavam entrando na brincadeira com os ingleses e franceses. Ele falou, mano, não pode ser. Ele até falou, os alemães estão perdendo o seu senso de honra? Como assim tá se meio que brincando com os inimigos? Não pode isso. Não pode isso, Arnaldo. Não pode não. Aí depois praticamente durou um dia nesse movimento e depois acabou. Praticamente só foi um tempinho de paz lá e acabou-se. E isso daí foi muito importante pra meio que falar, a gente pode ter paz aí no meio da guerra, praticamente, né? Isso foi um reconhecimento da paz, assim, tipo, não ter mais guerra, né? Todo mundo tem que viver em paz, né? Então, lembra que eu falei lá da segunda fase, da fase de trincheiras, buraco no chão lá? Então, começou essa brincadeira. Começou a brincadeira aí. 1915 até 1917, tinha essas trincheiras, né? Só que tinha um pequeno probleminha. Tinha uma trincheira aqui, tinha uma trincheira aqui. Tá vendo esse espaço aqui? Então, não tinha nada. Como assim não tinha nada? Tipo, não tinha nenhuma trincheira, não tinha nada. Só que tinha arame
arame farpado, bomba, tinha um monte de coisa. E outra tinha os soldados dos dois lados aqui, né? Pra um carinha sair e indo ter outro, ele tinha que ser o Rambo, porque ele tinha que passar pro campo minado. Campo... tinha um arame, né? Campo... armado. Campo que tinha o arame e tudo. Também o campo armado, né? Que tinha os outros soldados do outro lado metendo um chumbinho no amiguinho. Então era meio que teoricamente impossível, né? Se eu tivesse muita bombardeio, né? De artilharia tacando lá, eles conseguiriam avançar, né? Em 1915 teve uma treta aí no Império Otomano. Como assim? Foi o seguinte: os ingleses queriam chegar em Constantinopla. Hoje é Istambul, né? Só que na época era Constantinopla. Vocês já ouviram falar de Constantinopla? Então, eles queriam chegar em Constantinopla, que era a capital do Império Otomano, e com isso a treta ia acabar, basicamente, né? O que aconteceu? Eles foram lá e mandaram alguns soldados, alguns não, foram bastante soldados, foram 70 mil pessoas, né, praticamente, atacaram a península de Gallipoli. Tá vendo aquele círculo vermelho ali no mapa? Então, aquele círculo ali, ó, representa a península de Gallipoli, que era tipo uma entrada para chegar em Constantinopla, né? Então, basicamente foram enviados pessoas da Austrália, da Nova Zelândia, ingleses e franceses para tentar chegar na Turquia, né? O Império Otomano, chegar na capital deles. Só que não deu muito certo não, porque eles perderam. Foram 70 mil pessoas que invadiram lá o território e não deu muito certo não, que eles perderam. Só que um fato interessante, que eles, quando eles estavam começando a recuar, que eles viram que não ia ter como não, eles colocaram tipo um sistema de disparo automático, alguns meio que bonecos assim, para disfarçar o inimigo, para meio que o inimigo pensar que os soldados estão ali, vão atirar, só que não tinha ninguém. Gênios. Eles iam lá, atacavam e quando via não tinha nenhuma pessoa. Então, tipo, eles iam atacar pra nada praticamente. Então, basicamente era isso. E o Império Otomano ganhou essa treta aí. Foi dia 25 de abril de 1915 até 9 de janeiro de 1916. Começou essa treta aí. Olha quem entrou na brincadeira aí. A Itália virou a casaca e entrou do outro time. Então, lembra que eu falei que a Itália era amiga da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, tudo? Então, ela virou a casaca, virou a casaquita e foi pros aliados, né? E ficou amiga da França e da Inglaterra. E ela automaticamente já entrou, também tinha a Rússia também nessa aliança aí. Já entrou em guerra contra o Império Austro-Húngaro, né? Que tinha algumas regiões que tinha bastante italianos. Eles queriam pra eles, né? Pra ser mais certo, no oeste, na esquerda do Império Austro-Húngaro. E o que aconteceu? Em 1915 também começou a invasão na Rússia. Alguns alemães e alguns austríacos, alguns não, bastante alemães e bastante austríacos, começou a invadir os russos, né? E o que aconteceu? Os impérios centrais começaram a dominar a Rússia e começaram a pegar um monte de suprimentos da Rússia, tipo comida, casa, comida pro cavalo, que eles usavam bastante cavalo naquela época, tudo, armas, coisas assim. Só que o que aconteceu? Sabendo disso, o governo russo foram lá e falou assim, ó, população sai da cidade, bota fogo em tudo e dane-se pros alemães aí. O que aconteceu? A população começou a ter que deixar suas casas, tudo, botar fogo em tudo, pegar as comidas e levar embora. Ou seja, quando os alemães chegavam nas casinhas das pessoas, não encontravam nada. Ou seja, deu ruim, porque que eu saiba, ninguém fica sem comer, né? Todo mundo tem que comer, até os animaizinhos também tinham que comer, né? Então ficar meio ruim o negócio aí, né? Em 1915 começou a ter aviões para o combate na Primeira Guerra Mundial. Só que em 1914 já tinha aviões, só que era só aviões de reconhecimento. Como assim? Aviões de reconhecimento era só pra tipo, tá o inimigo tão aqui, tem uma fortaleza ali embaixo, tem não sei o que lá em outro, tem não sei o que lá tudo. E começaram basicamente só ver assim onde que tinha os inimigos, né? Reconhecer a área ou algum terreno que eles não conheciam, eles iam lá para reconhecer. Só que em 1915 começou a treta de aviões contra aviões, ou seja, um avião com metralhadora ia lá contra outro avião com outra metralhadora e começava a treta no ar mesmo. Então começava a briga lá em cima. E o que aconteceu? Começou as tretas nos aviões, só que não tinha meio que bombardeio ainda, que ficou famoso na Segunda Guerra Mundial. Tinha alguns aviões que tinham bombas, só que tipo era 4, 5 bombas, ou seja, era quase nada, né? Tipo um bombardeio, por exemplo, carregava 500 bombas, então tipo 5 para 500 é uma pouquinha diferença, só 495 de diferença em bombas, assim. Tinha mais alguns aviões, só que é só para dar um exemplo assim. Eu acho que é isso, 400, 500, é bastante bomba assim. Tinha alguns bombardeios sim na Primeira Guerra Mundial. Tinha os Zeppelins, que era dirigíveis, era tipo um balãozão gigante assim, que eram bombardeios, né? Então eles levavam bombas e atacavam as cidades
dos inimigos, França e Inglaterra. E o que aconteceu? Teve um cara chamava Manfred von Rüstorf, que era alemão, que ele ficou conhecido como Barão Vermelho. Ele pilotava um Barão Vermelho, que nem tá aí na foto. Ele tá do lado esquerdo e o Barão Vermelho que ele pilotava tava do lado direito. E ele basicamente matou muitas pessoas. Tipo, que eu vi, ele parece que dominou, conseguiu derrubar 70 aviões. Você fala, 70 aviões tá fácil, eu faço isso no videogame. Só que é vida real, né, meu amigo? Isso era um símbolo pros alemães. Ó, o cara é bravo, ó, nosso time aqui, entendeu? Ele é bravão, ele é bravão. Só que aconteceu? Ele morreu em 21 de abril de 1908, então ele meio que batalhou muitas batalhas, só que, né, uma hora todo mundo morre, né, meu amigo? Então ele foi lá e foi derrubado, assim. E os aviões também eram importantes só pra acrescentar uma coisa, para dar apoio às tropas, que podiam chegar metralhando todo mundo, ou mandar bomba, conseguiam meio que limpar um pouquinho para as tropas avançarem, né? Ou podia ser usado como distração, ou seja, atacavam de um lado, vamos supor, a tropa tá aqui, eles atacavam de um lado aqui, para as tropas avançarem, então meio que é uma distração assim. Isso foi um símbolo dos alemães, esse Barão Vermelho, para meio que levantar mais a moral desse Barão Vermelho. Eles falavam que, e também dos pilotos alemães, falavam assim, a Inglaterra e a França estão fazendo um monte de caça contra o Barão Vermelho, tudo, eles querem matar o Barão Vermelho, só que ninguém nunca conseguiu. Eles fizeram um monte de meio que grupos para tentar caçar o Barão Vermelho, só que não conseguiram. Só que era meio que propaganda, assim, alguns queriam pegar ele, né, para matar ele, porque ficavam com medo de morrer, né? E morriam, né? Praticamente, os morriam, né? Mas alguns ficavam meio com medo e falavam, vamos tentar matar esse cara aí, meu, vamos tentar matar esse cara aí, meu. Então, eles foram lá e alguns foram, só que era propaganda. E era só pra falar, ó, a gente é bravo aqui, tem um cara querendo matar todo mundo. Essa batalha que eu vou falar agora foi a principal batalha da Primeira Guerra Mundial. Foi a Batalha de Verdun. Você pode estar falando, tem Verdun, só que escreve Verdun com U, só que lê Verdun com A, beleza? Só pra falar. Então, foi 21 de fevereiro de 1916 até 20 de dezembro de 1916. Durou praticamente aí 10 meses, né? Um pouquinho mais de 10 meses. O que foi isso daí? Foi uma batalha lá na França, né? Juntou ingleses e franceses contra alemães e austríacos. Esse forte de Verdun era principal, era mais forte, mais bom que tinha, né? Só que a Alemanha foi lá e conseguiu dominar essa base, né? Assim, essa base, né? Pra ficar mais certo. Só que teve um probleminha aí, que eles conseguiram dominar por um tempo, só que depois foram derrotados. Ó, os países na Primeira Guerra Mundial usavam cachorros como mensageiros, tipo levar uma mensagem de um lugar para outro, para falar, levar artilharia para atacar algum lugar, os canhões para tirar em algum lugar, para chamar mais tropas, ou para basicamente era para essas duas coisas, ou para falar alguma informação, né, importante assim, se estavam precisando de mais ajuda ou não, ou alimento, né, as coisas assim, suprimento, né, que fala. Só que aconteceu, teve um animalzinho aí, um cachorrinho, que está na foto aí, vocês já leram o nome dele. Então ele chamava Satã. Ó o nome bonito para dar no cachorro. Satã. Ó o Satãzinho. Vem aqui, Satã, vem. Agora eu lembrei da bruxa do 71 lá do Chaves. É você, Satanás. De 31 de maio a 1º de junho de 1916, aconteceu a Batalha de Juadland. Foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, onde essa batalha aconteceu lá no Mar do Norte, aqui em cima da Alemanha e do lado da Grã-Bretanha, ou Inglaterra. E que essa guerra teve dois países combatentes, os ingleses contra os alemães. E essa batalha aconteceu perto da Dinamarca, e fica em cima da Alemanha, basicamente. Nessa batalha, os ingleses tinham superioridade nos navios, só que os alemães tinham submarinos. Então meio que um tinha vantagem meio que em cima do mar, e o outro tinha vantagem embaixo do mar. Os navios ingleses tinham mais proteção meio que dos lados, né, que seria assim, só que menos embaixo. Só que dos alemães, eles não tinham tanta proteção assim dos lados. Então, tá meio ruim o negócio aí, né? Só que os alemães perceberam que os navios ingleses não tinham tanta proteção embaixo, né? Começaram a usar os seus submarinos. Com isso, os ingleses começaram a perder vários navios, só que também eles afundaram vários navios dos alemães. Então, basicamente, ficou meio que empatado o negócio aí, né? Então, tipo, um afundava o navio do outro e o outro afundava o navio de um. Basicamente, não teve um vencedor, e sim meio que um tratado de paz, né, que seria assim. Então, basicamente, meio que teve uma trégua, né, que seria assim, e não teve nenhum vencedor, né? Então foi meio que um empate, né, que seria assim.
1º de julho a 18 de novembro de 1916, aconteceu a Batalha de Somme. Essa batalha aconteceu lá perto da Batalha de Verdun, lá na França, onde teve o cachorro Satã. E basicamente era Inglaterra, Canadá, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, basicamente todas as colônias da Inglaterra, e a França contra a Alemanha. Então basicamente era 6 contra 1. E também os alemães começaram a utilizar os lança-chamas nas trincheiras aliadas, só que tinha um pequeno probleminha nessa batalha. A Alemanha estava em desvantagem. Também, lembra que eu falei da Batalha da Juadland? E que os alemães estavam sem abastecimento, ou seja, estava sem recurso, né, que seria assim, tipo munição, comida, essas coisas assim. E os navios da Inglaterra cercaram o Mar do Norte, onde que aconteceu a Batalha do Juadland, e o Mar Adriático é onde tem a Rússia, né, que seria assim, lá a Suécia, né, a Dinamarca, do lado do Mar do Norte, né, que seria assim. Então, e que os ingleses cercaram esses 2 mares e atrapalhou tudo a vida dos alemães. E também, nessa batalha, os tanques de guerra foram utilizados pela primeira vez pelos ingleses, e o exército inglês utilizou 48 tanques Mark I. Esse tanque que está aparecendo aí na foto, do lado esquerdo. Só que, basicamente, dos 48 tanques que foram enviados para as batalhas, só 21 e chegou a batalha, que o resto meio que quebrou no caminho, ou sendo atolado, ou por algum outro probleminha que aconteceu. E também teve um carinha aí que lutou, né, que ele ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu lá na Áustria, ele era austríaco, chamado Adolf Hitler. Ele ficou ferido com gás e também ele quase meio que levou um tiro. Ele ficou no hospital por 2 meses e ele tá bem ruim, mas depois ele conseguiu se recuperar, né? Em 1916, a Alemanha colocou a linha Hindenburg. E essa linha Hindenburg era uma linha de defesa alemã. Como assim? É que os alemães começaram a pensar o seguinte: vai que a França ou o Reino Unido começa a atacar eu que nem louca aqui, né? Então no meu território tem que fazer tipo uma linha de defesa, meio que seria assim. Então tipo, tem a linha de ataque principal, que ficava lá na França, né? Uma linha meio que um pouco mais atrás, né? Que seria assim. Onde que tá mais ou menos essa linha aí, só que um pouquinho mais na fronteira com a França e a Alemanha, né? Do Império Alemão. E basicamente os alemães fizeram essa linha Hindenburg, meio que com medo, né? Dos 2 principais conflitos da guerra, que é a Batalha de Verdun e a Batalha de Somme, que eu falei um tempinho atrás aí. Basicamente essa linha Hindenburg, que não falei, é só de defesa. Vai que dá algum problema, já tinha uma segunda linha, e se meio que basicamente ultrapassasse a segunda linha, daria tempo de chamar mais reforços para uma terceira linha. Em 9 de março de 1916, o pessoal que gosta de roubar ouro do Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Portugal e a Inglaterra já tinham uma aliança, bem antiga já, aliança luso-britânica, ou luso-inglesa. E basicamente em 1914, é que o Portugal não queria declarar guerra contra a Alemanha, meio que ele queria ficar amiguinho da Alemanha, da Inglaterra, da França, de todo mundo. Ele ficou neutro, né, que seria assim. Só que tinha um pequeno probleminha. Portugal começou a mandar tropas e a ajuda meio que econômica e militar para a França, o que meio que irritou bastante a Alemanha. E também essa ajuda de Portugal ajudou a França a terminar de conquistar as colônias alemãs na África, o que irritou bastante a Alemanha. Com isso, em 9 de março de 1916, Portugal declarou guerra oficialmente contra a Alemanha, e Portugal mandou bastante tropas para ajudar na proteção da França, e também Portugal também capturou alguns navios alemães que estavam lá nos portos portugueses. Em 1916, aconteceu os contra-ataques russos. Basicamente, a Rússia começou a contra-atacar o Império Austro-Húngaro, que é o Império Austro-Húngaro e a Alemanha estavam atacando a Rússia que nem louco. Basicamente, foi 2 meses de combate, onde foi os russos contra os austro-húngaros. Só que tinha um pequeno probleminha para os austro-húngaros, pois o seu exército está bem prejudicado, sua economia e a moral do seu exército está bem ruim. Só que os russos estavam um pouquinho melhor, né, se for considerar assim, que os austro-húngaros. Só que também a moral do exército russo está baixa, a economia está bem ruim também, e meio que basicamente o exército também russo também não estava naquelas coisas boas também, só que está um pouquinho melhor que o Império Austro-Húngaro. Os austro-húngaros perdeu quase 1 milhão de soldados, entre mortos, feridos e capturados nessas batalhas. Com isso, muitas pessoas dizem que essa foi a principal vitória dos aliados nessa guerra. Em
15 de setembro de 1916, começaram a utilizar os primeiros tanques de guerra na Grande Guerra. Lembra lá da Batalha de Verdun e a Batalha de Somme, que eu tinha falado que os caras estavam tentando colocar os tanques de guerra? Tá começando a ter essa brincadeirinha lá no meio da guerra. Então, os ingleses começaram a utilizar os tanques na Batalha de Verdun e a de Somme, só que tinha um pequeno probleminha. Os tanques não conseguiam passar pelas trincheiras, ou seja, eles ficavam atolados e não conseguiam passar. Então, meio que não adiantava muita coisa, né? Tinha que ficar lá meio que atrás das trincheiras para ter que fazer alguma coisa. Só que com isso, meio que vendo esse probleminha, os ingleses começaram a melhorar os tanques deles. Basicamente, um ano depois, eles voltaram bem mais equipados e bem mais preparados para a guerra. Em 1916, aconteceu a Revolta Árabe. E que é isso daí? Abre o Império Otomano? Então, basicamente, tinha bastante árabe lá que não gostava do Império Otomano. E com isso, os ingleses e franceses começaram a financiar revoltas no Oriente Médio, principalmente no Império Otomano, prejudicando bastante os otomanos. E meio que tinha um britânico chamado Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, que foi bem importante para negociações, a ajuda nas revoltas dos árabes contra os otomanos. Ele conseguiu trazer vários grupos árabes para o lado dos aliados. Em 1917, começaram a utilizar o gás mostarda. Esse era o nome do gás mesmo, porque esse gás mostarda foi utilizado para matar mais soldados e também expulsá-los de um local rapidamente. Se uma pessoa respirasse esse gás, começava a ter bolhas e queimaduras na pele, prejudicando também os seus pulmões. Também, dependendo do caso, a pessoa podia até ficar cega, só que isso daí era temporariamente. E teve um soldado que foi atingido por esse gás quando lutava na França, e ele ficou cego por um tempo, e também teve algumas queimaduras no seu corpo, e ele era mensageiro, e ele se chamava Adolf Hitler. Em 16 de maio de 1917, a Rússia saiu da guerra. Basicamente, estava correndo um monte de protesto contra o Nicolau II, que era o imperador da Rússia, e com isso, em 16 de maio de 1917, o Nicolau II deixou o seu posto de imperador. Com isso, o arqui-revolucionário Vladimir Lenin tomou o controle da Rússia, onde tiraram a Rússia da guerra. Só que, basicamente, isso daí foi um tempinho depois, né, que teve um governo lá que, basicamente, só foi neutro, né, que seria assim, só botaram lá o governo pra meio que manter o negócio, né, que seria assim. Só que eles ficaram na guerra. Depois de um tempinho, Vladimir Lenin subiu no poder e tirou a Rússia da guerra. Com a saída da Rússia, então a Rússia saiu e eles podiam se votar totalmente contra a França e a Inglaterra. Só que tinha um pequeno probleminha. A Rússia saiu, sabe quem entrou? Os Estados Unidos da América. Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos da América entraram na guerra. Basicamente, os Estados Unidos já era bem amigo da França e principalmente da Inglaterra, só que tinha um pequeno probleminha. Os alemães destruíram 7 navios mercantes com seus submarinos, o que irritou bastante os Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos estavam neutros desde o início da guerra e eles vendiam bastante armas e suprimentos para os aliados, principalmente para a Inglaterra e França. Com isso, os aliados estavam devendo 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos e essa dívida nunca seria paga caso a Alemanha ganhasse a Grande Guerra. Os planos da Alemanha era não deixar nenhum navio chegar com suprimentos para os aliados. Com isso, atacavam os navios de países neutros para não deixar os suprimentos chegarem na Europa e atacavam com seus submarinos. Em 1917, só tinha poucos soldados americanos na Europa, mas em 1918 eles chegaram aos milhares na Europa e ajudou bastante principalmente a França e a Inglaterra a irem contra a Alemanha. De 30 a 10 de novembro de 1917, aconteceu a terceira Batalha de Ypres, ou Batalha de Passchendaele. Essa batalha aconteceu lá no Flandres Ocidental, lá na Bélgica, onde foi o Canadá, a Inglaterra, a África do Sul, a Bélgica, a Nova Zelândia contra a Alemanha, onde tiveram 4 milhões de soldados dos dois lados. Era 5 contra 1, basicamente. Ou seja, os caras só sabiam atacar em grupinho, né, se for ver. O objetivo dessa batalha era controlar a zona sul e leste de Ypres, lá na Bélgica, considerado regiões bem estratégicas para os aliados. Após
Após a conquista, os aliados planejavam atacar até Toronto e bloquear a entrada de ferro controlada pelos alemães. E esse Toronto era mais ou menos perto lá da divisa da Alemanha com a Bélgica. O conflito aconteceu no verão, só que tinha um pequeno probleminha. Esse verão está bem chuvoso, o que prejudicou os dois lados da guerra. Os aviões da Inglaterra não podiam atacar, ou seja, não podiam utilizar seus aviões de ataque e os seus bombardeiros devido à neblina, e prejudicou bastante os planos dos aliados. Só que tinha uma pequena vantagem aí, foram utilizados 136 tanques nessa batalha, só que basicamente com uns 40%, ou seja, 52 tanques, não conseguiram avançar devido à lama. Lembra que eu falei que tava chovendo pra caramba? Os tanques não foram tão essenciais nessa batalha, porque 22 quebraram e 19 foram destruídos pelos alemães, o que prejudicou bastante o plano de guerra aliada. E o exército alemão resistiu até que bastante, e meio que o clima estava bastante úmido, basicamente não secava, né, meio que a lama, tudo. Só que tinha um pequeno probleminha, começaram a ter revoltas na marinha e no exército alemão, o que enfraqueceu a moral das tropas alemãs. E que quando a guerra estava bem ativa, nenhum lado conseguia avançar, principalmente por causa da lama, e com isso os aliados e os alemães começaram a mudar as suas estratégicas. Os aliados conseguiram consertar os seus reforços em alguns pontos, o que prejudicou bastante os alemães, e os alemães começaram a recuar. Com isso, os canadenses e seus aliados tomaram Ypres, e por fim, ocorreu 5 batalhas de Ypres. Essa aí foi a terceira. Em 14 de agosto de 1917, a China entrou na guerra. A China entrou na guerra do lado dos aliados só para tomar alguns territórios que a China estava querendo, que era de influência dos impérios centrais, ou meio que da Alemanha. Um território que a China queria tomar era a península de Shantung, que eles também queriam um lugar na mesa de negociação pós-guerra. Só que tinha um pequeno probleminha. A China ficou bem brava, pois o Japão, depois da guerra, meio que capturou a província que a China estava querendo pegar. Com isso, a China ficou bem brava. Os aliados favoreceram o Japão, fingiam que aliados da China, só para meio que ter mais um aliado ainda. Só que em fevereiro de 1922, o Japão devolveu a península de Shantung para a China. De 24 de outubro a 12 de novembro de 1917, aconteceu a Batalha de Caporetto, lá na Eslovênia, que era o Império Austro-Húngaro e a Alemanha contra a Itália. Lá em Caporetto, era uma cidade bem pequenininha, só que tinha um pequeno probleminha. A Itália perdeu essa batalha. Essa batalha se tornou um símbolo de derrota. Os alemães e austríacos utilizaram as táticas de guerras de trincheiras e também utilizaram o gás venenoso, o gás mostarda, gás cloro e alguns outros gases para matar e atrapalhar os italianos. E também teve um pequeno probleminha que atrapalhou os italianos, pois as condições meteorológicas estavam a favor dos impérios centrais e a neblina ajudou no avanço, pois basicamente os italianos não conseguiam ver seus inimigos e seus inimigos conseguiam ver os italianos. E depois dessa batalha, 11 mil soldados italianos foram mortos e 20 mil foram feridos ou capturados. E também teve um pequeno probleminha aí, que as linhas de comunicação dos italianos estavam cortadas. O Estado-Maior italiano basicamente não conseguia se comunicar com seus oficiais, ou seja, sem comando, e que os soldados não sabiam o que fazer. Começaram a se render em massa para escapar da morte. Mais de 1 milhão de civis fugiram de Caporetto e das cidades vizinhas com medo das consequências da invasão. Os impérios centrais conseguiram avançar mais de 100 quilômetros em direção a Veneza, lá no norte da Itália. A Alemanha só foi detida quando o exército se aproximou do rio Piave. Nessa região, os aliados franceses, ingleses e norte-americanos começaram a ajudar a Itália. Em 26 de outubro de 1917, o nosso brasão de meu Deus entrou na Primeira Guerra Mundial. Os alemães destruíram alguns de nossos navios, como o navio Paraná, que está levando café e alguns outros produtos para a França, também para a Inglaterra. Com isso, o povo ficou bastante bravo e começaram a atacar lojas alemãs aqui no Brasil em protesto. Com isso, o Brasil ficou bem bravo e declarou guerra aos impérios centrais. E de novo, os alemães começaram a usar os submarinos para atacar o Brasil. A participação do Brasil na guerra foi bem pequena. Basicamente, as forças armadas brasileiras não tinha muito treinamento em combate, o que atrapalhou bastante brasileiros. Só que os brasileiros levaram alguns médicos para a Europa, principalmente lá na França, também alguns marinheiros para patrulhar os mares da Europa. E teve uma batalha decisiva do Brasil, que se não tivesse essa batalha, a Primeira Guerra Mundial ia demorar um pouquinho mais para acabar. Essa batalha aconteceu em novembro de 1918, lá perto da Espanha, depois de Gibraltar, no mar Mediterrâneo, onde de noite um marinheiro começou a enxergar alguns telescópios de submarinos alemães, sabe aqueles telescopinhos que estavam por fora dos submarinos?
Tomanos. Então o cara meio que falou, ó, tô vendo um negócio aí. Aí ele foi lá e começou a chamar todo mundo lá do navio, né? Todos os soldados que estavam dormindo, né? E eles começaram a mandar bala na água. Só que a água começou a ficar vermelha, ou seja, era sangue o negócio. Só que basicamente os brasileiros começaram a matar um monte de toninhas. Basicamente tinha um grupinho de toninhas que tá nadando sossegado lá. Aí o brasileiro, não sei o que aconteceu, ele que viu que tinha meio que uns submarinos lá. E basicamente começou a mandar bala nessas toninhas que não tinha nada a ver com nada, né? E essas toninhas é tipo prima do golfinho, né? E essa batalha ficou conhecida com a Batalha das Toninhas, sendo o maior vexame do Brasil numa guerra. Aí as toninhas, essa aí foi a Batalha das Toninhas, o brasileiro atacando aí as toninhas. Essas toninhas é tipo um golfinho, né, que tá na foto do lado esquerdo aí, e meio que é parecido com um golfinho. Então eles estavam nadando sossegado lá, e meio que o brasileirão de meu Deus atacou meio que essas toninhas que não tinha nada a ver com nada, né? E foi nesse mar do Mediterrâneo aí, onde tem a Espanha, a Itália. De 20 de novembro a 7 de dezembro de 1917, aconteceu a Batalha de Cambrai. Essa foi a maior batalha de tanques da Primeira Guerra Mundial, onde foi a Inglaterra, Canadá e Estados Unidos contra a Alemanha. Esse Cambrai era na França, perto da Alemanha. O comando de guerra dos ingleses aplicou novas táticas de infantaria e artilharia nessa batalha. O objetivo era tomar a linha de Hindenburg e chegar perto da Alta de Burlon. Dessa maneira, seria mais fácil ameaçar o exército alemão. E nessa batalha teve bastante combate de artilharia e infantaria. Entre as estratégias dos aliados dos impérios centrais estavam em utilizar tanques para destruir as cercas de arame farpado usadas nas trincheiras pelos seus inimigos, tanto pelos alemães, tanto pelos ingleses dos Estados Unidos e o Canadá. E meio que deu certo por lado dos aliados, pois os ingleses e seus aliados conseguiram avançar 1000 quilômetros nas linhas alemãs, ou seja, começaram a avançar para a Alemanha, e 10.000 prisioneiros alemães foram feitos nessa batalha, e os tanques de guerra foram fundamentais para garantir o avanço das tropas. E essa foi a primeira vitória rápida da guerra, só que meio que foi um pouquinho difícil de avançar e elevou a moral dos aliados. Em 1918, aconteceu as ofensivas de 1918. Basicamente, essas aí foram as últimas batalhas da Grande Guerra. Os aliados começaram a avançar com tudo contra os impérios centrais. Em 1918, todo mundo começou a querer atacar o Império Otomano, e os ataques dos ingleses mais os árabes contra o Império Otomano deu muito certo, e fizeram os otomanos ficarem desesperados, pois não tinha mais como se defender. Os armênios, depois do fim do Império Russo, conseguiram a independência, declarando imediatamente guerra contra os otomanos. Os otomanos mataram, torturavam, tinha campos de prisioneiros que não recebiam comidas, eram enforcados e tinha um monte de outros problemas que eles tinham que aguentar dos otomanos. Então basicamente os caras estavam bem bravos contra os otomanos. Basicamente era tipo um local da Segunda Guerra Mundial dentro da Primeira Guerra Mundial. Isso daí foi considerado um genocídio de 1915 até 1917. Em 1918, o desespero alemão estava bem grande, pois a Alemanha não tinha mais como ganhar a guerra. Com isso, os alemães começaram a ir com tudo contra os franceses, ou os aliados, a partir de março de 1918. Já que a gente vai perder mesmo, vamos com tudo mesmo. Né? Fizeram isso correndo para evitar que chegassem mais americanos na Europa. As ofensivas da primavera foram algumas batalhas que basicamente a Alemanha conseguiu ganhar, e meio que fizeram os soldados aliados recuarem. Basicamente recuaram um pouquinho lá para a França, e pela primeira vez, desde 1914, a batalha chegou perto de Paris, na França. Os alemães atacavam a cidade com canhões e aviões, tentando fazer a França meio que sair da guerra, só que não deu muito certo. Em maio, começaram a chegar cada vez mais soldados americanos na Europa, meio que basicamente era mais ou menos 300.000 soldados americanos por mês, meio que 10.000 por dia.
De 8 a 12 de agosto de 1918 aconteceu a Batalha de Amiens, ou também a Terceira Batalha de Picard, uma das últimas batalhas da Grande Guerra. E essa batalha deu início à Ofensiva dos 100 Dias, ou seja, era o fim da Primeira Guerra Mundial. Os americanos estavam para todos os lados da Europa, colhiam vitórias no Balcãs, no Oriente Médio, na Europa, na França e basicamente em qualquer outro território. O Império Alemão assinou um acordo de paz com a Rússia no Tratado Brest-Litovsk, ou seja, meio que basicamente era a Rússia saindo da guerra. E com isso, os soldados alemães começaram a concentrar todas as suas tropas na frente ocidental, ou seja, lá na França. Os britânicos conseguiram avançar 11 quilômetros, meio que dentro da França, contra a Alemanha. Fizeram vários presos entre os alemães que se rendiam. Com essas batalhas ganhas, a moral dos aliados estava bem grande, fazendo recomeçar as batalhas de Verdun, Arras e Noyos. Desgastados, os alemães não tinham como ganhar mais a guerra e não tinha mais como lutar. Com isso, os alemães assinaram um armistício em 11 de novembro de 1918. Apesar de marcar o fim da Grande Guerra, a Ofensiva dos 100 Dias, iniciada em Amiens, deixou quase 2 milhões de mortos em pouco mais de 3 meses de luta. Em 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra acabou. Às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918, os alemães assinaram um tratado de paz em um trem na França. Era o Tratado de Versalhes. Muitos alemães estavam na França. Quando a Alemanha se rendeu, muitos alemães ficaram bravos. Ninguém invadiu a Alemanha. Começaram a acusar o governo e os judeus de trair o seu povo. Com isso, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o soldado austríaco Adolf Hitler começou a meio que se envolver na política de 1919 até 1933, quando ele virou o Führer da Alemanha em 1934. Muitos impérios acabaram, muitos países nasceram, como por exemplo a Polônia, muitos países do Oriente Médio, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e vários outros países. A Grande Guerra teve 70 milhões de soldados que lutaram na guerra e 15 milhões de soldados nunca mais voltaram para casa. E depois do fim da Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações, que era tipo a mãe da ONU, a Organização das Nações Unidas, para nunca mais ter uma grande guerra novamente, como a Primeira Guerra Mundial. Só que 21 anos depois, em 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, com 70 milhões de soldados mortos. Todas as pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial morreram na Segunda, em feitos de comparação. Em 28 de junho de 1919, foi finalizado o Tratado de Versalhes, Tratado de Paz das potências da Europa, que basicamente botaram tudo culpa da guerra em cima da Alemanha, e teve pequenas punições para os seus aliados, como o Império Austro-Húngaro, Império Otomano, a Bulgária e mais alguns outros países. A Alemanha teve que reduzir o seu exército para 100 mil homens, teve que reduzir o orçamento militar, pagar grandes contas para os vencedores, ou os aliados, dar colônias ou territórios para os vencedores, o que gerou um grande problema econômico na Alemanha. Em 1919, um dólar americano equivalia a 4,5 marcos alemães, que era o dinheiro da Alemanha. Em 1920, um dólar já valia 1 milhão de marcos. Em meados de 1922, um pão custava 428 milhões de marcos. Em 1923, um dólar americano custava 4,2 trilhões de marcos. Com esse 4,2 trilhões de marcos, você conseguia comprar 500 bilhões de ovos em 1913, ou seja, 10 anos antes. A moeda alemã estava super, hiper desvalorizada. A inflação estava a quase 100% ao dia em 1923. Em 30 de dezembro de 1922, foi criada a União Soviética. Lembra lá em 1917, quando a Rússia saiu da guerra? Então, começou a ter vários conflitos internos na Rússia. Com isso, Vladimir Lenin começou a União Soviética, só que teve um pequeno probleminha. Em 21 de janeiro de 1924, Lenin morreu. Com isso, Joseph Stalin virou líder da União Soviética, ficando como líder até 5 de março de 1953. A União Soviética foi uma superpotência, lutou contra os Estados Unidos. A URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi acabar só em 25 de dezembro de 1991.
Mas aí é só pra mostrar, né, o ato do Tratado de Versalhes do lado esquerdo. A imagem não tá muito boa aí, porque basicamente a imagem é bem antiga, tipo, o negócio tem mais de 100 anos, né? E do lado direito está a foto da União Soviética. O bichinho era grande. Parece que não é muito grande, né? Aí meio que pega aí a Ucrânia, a Rússia e do outro lado da Rússia, basicamente assim. Tipo, a Rússia já é gigante. Aí tinha meio que a Rússia, tipo, tinha a Ucrânia, tinha a Moldávia, tinha um monte de outros países aí que estavam dentro da União Soviética. Teve um cara que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, o Henry Thunder, meio que não matou o Hitler, pois o Henry Thunder estava de olho nas trincheiras inimigas, ou seja, da Alemanha, e viu que tinha um soldado que estava desarmado. Meio que esse Henry Thunder poderia ter dado um tiro no Hitler, só que meio que ele falou, não, o cara tá desarmado aí, eu não posso fazer nada. Com isso ele deixou o Hitler ir embora. Por fim, para acabar essa jossa, um país que declarou guerra contra a Tríplice Aliança, ou os Impérios Centrais, foi o Haiti. Sim, o Haiti, lá perto de Cuba, aqui embaixo dos Estados Unidos, tipo um paizinho pequenininho pra caramba que declarou guerra contra a Alemanha. Só que basicamente eles não fizeram nada, só falar, a gente tem mais um país aí, né, que seria assim. E basicamente era só isso, só falar, a gente tem mais um país contra vocês.